Meu nome é Miriam, sou adventista desde 2002, quando eu conheci essa mensagem, deparei com essa verdade de Gênesis, Apocalipse. O meu primeiro evangelismo, que foi em 2007, o pastor me fez um desafio e eu aceitei. Cada mensagem pregada, as pessoas sentiam necessidade de estar mais perto desse Deus. E quando nós vemos o Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas e as pessoas vão se transformando, cada dia a gente tem mais vontade de pregar e apresentar esse Deus que nós servimos, esse Deus que se inclina para ouvir pecadores como nós. E naquela época foram 60 pessoas, O primeiro batismo foi 29 pessoas. E aí não parou. Aí veio 15, 9, 18 pessoas aí naquele primeiro evangelismo. Aí eu não parei mais. Nesta mesma igreja, a cada ano a gente fazia 6 evangelismos por ano. E chegou a um ponto que a gente fazia na rua, porque não cabia de pessoas à igreja. Em 2020 começou a pandemia e nós ficamos em isolamento social. Então foi o tempo que realmente eu tirei para orar mais. E a minha oração era pela salvação dos meus filhos. E no dia 6 de setembro eu terminei o culto e fui para o quarto e continuei orando e estudando a palavra. O telefone tocou, aí eu vi a foto da minha nora. E ela disse assim: Miriam, atiraram em Lineker, aqui dentro da igreja, ele estava servindo a Santa Ceia, alguém atirou nele pelas costas. Em seguida eu liguei para uma diretora do Ministério da Mulher e eu falei para ela, ela disse: eu nem acredito. Ela falou assim: me dá o número da sua nora e do seu irmão. E eu dei. Tudo bem, fiquei ali. Aí o Espírito Santo falou assim ao meu coração: Lineker dormiu no Senhor. Liguei novamente para Laís, eu perguntei: Laís, você está onde? Ela disse: na delegacia. Aí eu disse a resposta: se está morto, vai para a delegacia. E fui até São Paulo ali para enterrar meu filho. Depois de 6 meses, o Senhor me mostrou meu sonho. Ele, naquela noite, servindo a Santa Ceia, ajudando ali servir a Santa Ceia, e o Senhor mostrou ele do outro lado, numa mesa com churrasco e várias bebidas. Então o Senhor disse: eu ouvi a tua oração, porque ele estava pronto e eu tomei a decisão de recolher ele salvo do que ele viver perdido e você chorar todos os dias lágrimas de sangue. E precisamos a cada dia viver como se Jesus fosse voltar daqui alguns segundos. E não podemos desistir. Não podemos desistir. Talvez você está sofrendo, talvez você está passando por luta no seu lar, talvez você está passando luta no seu trabalho, com seus parentes, mas não podemos, porque o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a eternidade, onde tudo vai passar. O novo céu e a nova terra, no qual nós vamos estar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não desista. Agora é momento de nós consagrarmos a nossa vida. É tempo de nós nos entregarmos mais do que nunca, porque Cristo está prestes a surgir nas nuvens do céu com poder e grande glória. Querida mulher, bem-vinda ao incrível curso de liderança feminina. Hoje estamos aqui para celebrar a força e a determinação das mulheres que buscam sucesso na pregação do Evangelho. Até aqui, vocês já descobriram habilidades de liderança única, aprenderam a superar obstáculos e desenvolveram uma mentalidade vencedora. É hora de abraçar a sua autenticidade e liderar com coragem. Tenham uma excelente aula e até a próxima! Ok, obrigada, Poliana. Um abraço para você. Olá, queridas líderes da União Leste Brasileira. Que alegria poder estar participando com vocês nesse momento tão importante de treinamento e capacitação. Eu sou Emeline Sandes, psicóloga e palestrante, com especialização em clínica psicanalítica. Vou estar conversando com vocês nos próximos minutos sobre gerenciamento de conflitos e inteligência emocional.
Será que estes são fatores importantes para o exercício da sua liderança? Pois bem, vamos conversar um pouco a respeito disso. Mas para saber como administrar algo, precisamos primeiro entender aquilo que precisa ser administrado. Então, vamos relembrar do que significa conflito. Em primeira instância, o conflito significa um profundo desentendimento entre duas ou mais partes envolvidas. E eles são inevitáveis às relações humanas e não podem ser extintos. Então, não queria frustrar você, mas não vou ensinar como acabar com os conflitos. Mas vou conversar com vocês sobre como gerenciá-los melhor, porque eles não podem ser extintos, eles fazem parte das nossas relações humanas. E quando esses conflitos são mal resolvidos, eles podem gerar situações de violência. Porém, quando resolvidos de uma forma mais otimizada, eles podem ser ótimas oportunidades de aprendizagem. E dentre os vários tipos de conflitos que existem, eu quero falar com vocês aqui sobre 2 tipos, que são os intrapessoais e os interpessoais. Os conflitos intrapessoais, eles acontecem no interior do indivíduo e se relacionam com pensamentos e desejos opostos, ou pensamentos e sentimentos opostos. Um exemplo disso a gente vê naquele conhecido texto do apóstolo Paulo, em que ele diz: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu já fiz. Esse é um exemplo clássico de conflito intrapessoal. É aquilo que nós queremos, mas não podemos ou não devemos, e a gente fica nessa situação conflituosa. Faço ou não faço? Uso ou não uso? Como ou não como? E por aí vai. Os conflitos interpessoais, eles acontecem entre 2 ou mais pessoas e envolvem diferentes opiniões ou posicionamentos. E, claro, a depender da maturidade emocional dos envolvidos, algumas situações, por menores que sejam, elas podem se tornar grandes problemáticas. Então, a dificuldade que nós temos, muitas vezes, de lidar com os nossos conflitos intrapessoais, elas acabam transpondo os nossos limites e afetando as nossas relações, e acabam se tornando conflitos interpessoais, ok? Então, entendemos o que é conflito, vimos os tipos de conflito, e agora vamos saber quais são as formas ou fatores de conflito. Quais são os fatores que contribuem para o acontecimento ou surgimento de conflitos? A primeira deles, e que está assim, no top de linha, é a falta de comunicação assertiva. Uma boa comunicação faz diferença não somente para uma boa convivência, mas também para a resolução de conflitos. Como seria, então, a comunicação assertiva? O fator mais gerador de conflitos que existe é o tom de voz. O tom de voz errado. Mesmo que você tenha uma situação verdadeira e válida, ele vai fazer de você alguém sem voz. Como assim? Se você tem uma situação que você precisa manifestar a sua necessidade, o seu sentimento, mas usa o tom de voz errado, você vai gerar em outra pessoa rejeição ou aceitação. Entende? Digamos que você está numa situação para apresentar à comissão uma proposta de projeto. Na verdade, a realização de um projeto que você planejou. Estava no calendário o Impacto Mulher. E aí você tem que manifestar agora para a comissão uma necessidade que surgiu, que é a de materiais suficientes para fazer essa ação social. E aí você chega na comissão e diz assim: olha, gente, é o seguinte, a comissão está aqui reunida, sábado que vem é o Impacto Mulher, nós precisamos fazer a ação missionária e não tem os livros missionários. Cadê os livros? O que é que vocês fizeram? Como é que a gente vai resolver isso agora? Como é que sou eu para você? Não sou agressivo? Sou agressivo e arrogante, não é? Pois é. Se fosse para você esse pedido, você atenderia? Não atenderia não, né? Ou pelo menos não daria vontade de atender. Pois bem, o tom de voz estragou a comunicação de uma necessidade real. Como é que isso poderia ser resolvido ou ser colocado para a comissão, então? Vamos lá. Você chega para a comissão e fala o seguinte: irmãos, como já está agendado, nosso Impacto Mulher vai acontecer no próximo sábado e vai ser uma bênção. A igreja está muito animada e os irmãos mobilizados. Mas a gente está com um desafio. A gente vai fazer ações sociais e distribuições de livros missionários, mas a gente está com a falta de livros missionários. Como é que a gente pode resolver isso? Como é que vocês podem me ajudar? Pronto. Olha a diferença. O tom de voz e a forma como foi dita
a situação, a mesma necessidade foi apresentada, só que de forma diferente, em tom diferente, e agora promove uma situação mais aceitável de resolução. Percebe? Você já ouviu a situação de uma forma diferente, não é? Pois bem, isso faz muita diferença e é de extrema importância para evitar conflitos ou resolver conflitos também. Lembre-se, a sua necessidade não pode ser colocada acima da necessidade da coletividade. Então, por que essa forma foi mais aceitável? Perceba, você mostrou que já havia um planejamento e já havia conhecimento prévio da igreja sobre esse evento, sobre esta mobilização. Segundo, você apresenta o benefício desta proposta e desta mobilização, que é uma ação social e missionária e que a igreja está envolvida. Vai ser uma bênção. Em seguida, você apresenta a necessidade como um desafio. Olha, estão faltando livros. E agora você faz um pedido de ajuda. Como nós podemos resolver? Como é que vocês podem me ajudar? Entende? Você se inclui no processo de solução. Essas 4 informações estão na forma como você falou e no tom de voz que você usou. E agora vai gerar aceitação ou rejeição. Nesse caso, aceitação porque foi feito de uma forma mais equilibrada. Percebe? O tom de voz é um grande fator que pode atrapalhar ou ajudar na sua comunicação. O segundo fator é a indisposição para ouvir. Nós temos muita pressa em falar e muita impaciência para ouvir. E algumas vezes a gente está na angústia ali para falar e na ansiedade, a gente interrompe as pessoas pela metade e não permite que elas concluam suas ideias ou seu pensamento e já interpretamos o que ela está falando de uma forma equivocada. E se eu interpreto de uma forma equivocada, eu vou transmitir a minha ideia e a minha interpretação para outras pessoas que também vão interpretar de outras formas e vai gerar uma rede de telefone sem fio que vai gerar mais problema do que ajudar a resolver. Então, a gente precisa ter, enquanto líderes, a disposição para ouvir as situações. O que esse ancião está querendo dizer? O que essa irmã está querendo dizer com isso? Espera aí, vamos lá, irmã, me ajude a entender qual é a sua necessidade. O que está se passando? Ok, ouvir o que ela tem a dizer de ponto de vista, e aí você, então, entende a sua necessidade e sabe como resolver. Se a gente corta pela metade, a gente primeiro vai entender que o que está sendo dito é para o pessoal. A gente leva para o lado pessoal e na postura defensiva vai logo para o ataque. Isso não é legal. Então, a gente precisa primeiro ouvir e entender e respeitar quem está falando para que a gente consiga concluir os pensamentos e harmonizar os interesses. Entende? Então, essa indisposição para ouvir gera muito conflito e a gente precisa se atentar com isso. Ouvir mais. Então, cuidar com o tom de voz, clareza na informação e na forma como a gente vai falar, ter paciência para ouvir, respeitar quem está falando. E o terceiro fator é a ética nos relacionamentos. Como que a ética promove resolução de conflitos? Queridas, para pensar. Fofoca destrói vidas. Você sabe disso. Fofoca pode destruir vida. E a falta de ética nas relações gera muito problema. Por quê? A pessoa que te procura para conversar alguma coisa, ela confia em você, ela entende que você está nessa função porque você é alguém confiável e responsável. Se alguém te procura para falar de algo particular, de uma impressão ou de algo íntimo, significa que isso não precisa e não deve ser compartilhado. E se você compartilha com outras pessoas, você está quebrando a confiança daquele que te contou. Então, a gente precisa ter ética em nossos relacionamentos, principalmente em função de liderança. Por quê? Porque fulano disse que você não fez direito, que você passou pela comissão, que isso, aquilo, outro. E vai do fulano disse, do que cada um disse, do que cada um disse, do que cada um interpretou, e a rede de incompreensões vai se aumentando, de forma que você não resolve o problema, sai com raiva de metade do planeta e ainda assim gerando novos conflitos. Então, fofoca, além de ser um comportamento inadequado socialmente, não é um comportamento correspondente ao cristianismo. Lembre-se, somos cristãs, pequenos cristos. E lembre-se também que o sistema de fofoca que foi gerado no céu gerou um conflito terrível lá que veio parar aqui. O último fofoqueiro não se deu bem. Então, a ética nos relacionamentos é fundamental.
A gente se queixa de falta de confiança nas outras pessoas, mas a gente precisa refletir: eu estou sendo confiável? Eu realmente estou guardando com respeito e consideração aquilo que foi confiado a mim? Então, a gente precisa realmente considerar esse fator. Uma outra situação que promove conflitos é a falta de inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade que nós temos de reconhecer as nossas emoções e administrá-las. Nós temos 5 emoções básicas: alegria, raiva, tristeza, medo e nojo. Estas são as emoções básicas que nós temos e que existem para a preservação e sobrevivência de cada um. Elas são inatas, elas vão acontecer mais cedo ou mais tarde em diferentes situações. Nós precisamos reconhecer essas emoções, entender que elas existem e aprender a administrá-las. Não é porque eu estou com raiva que eu vou sair quebrando e batendo por aí. Não é porque eu estou com raiva que eu vou ser grosseira com todo mundo para que todo mundo veja que eu estou com raiva. Não é porque eu estou triste que o mundo tem que parar para que eu chore. Não é bem assim. A gente precisa entender que as nossas emoções existem, mas nós precisamos administrá-las conforme as nossas competências. Então, a inteligência emocional tem a ver com isso. Esse é um estudo desenvolvido pelo pesquisador e psicólogo Daniel Goleman, e tem sido bastante falado na atualidade, mas a gente já sabia desse conceito há muito tempo, porque está escrito na Bíblia. Inteligência emocional e domínio próprio são correspondentes. Então, o domínio próprio, como fruto do Espírito Santo, ele promove essa nossa capacidade de gerir as nossas emoções e manifestá-las de uma forma mais assertiva e otimizada. Então, eu gosto muito de um verso bíblico que diz assim, em Provérbios 16, verso 32: mais vale aquele que consegue dominar a si mesmo do que o que consegue dominar uma cidade. Por quê? Você usa técnicas para dominar uma cidade. Existem ferramentas passíveis de manejo para isso. Mas quando se trata de dominar a si mesmo, isso requer habilidade, esforço, concentração e dedicação. O outro também exige, mas isso exige um pouco mais, porque lida com a humanidade, lida com a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de reconhecer as nossas limitações, as nossas potencialidades e desenvolvê-las. Domínio próprio. Então, inteligência e domínio próprio se correspondem. Mas nesse quesito de inteligência emocional, existem 5 pilares que são importantes para desenvolvê-la. O primeiro envolve o autoconhecimento, que é conhecer as suas emoções e alterações de humor e entender que situações ou circunstâncias promovem essas alterações, para que a partir disso você consiga administrá-las melhor. Entende? Então, se tem uma situação de comissão que você percebe que o assunto não funciona, a situação não flui, isso te irrita, isso te estressa, você precisa reconhecer que esta é uma circunstância que não é favorável, que vai te transpor ali uma emoção negativa, uma emoção desagradável, e aí você vai, ok, irmãos, eu vou precisar beber uma aguinha aqui, eu vou aqui ao banheiro rapidinho, respira, organiza bem as ideias, depois volta e assimila a situação. Você não precisa estar ali soltando todos os cachorros ali ao mesmo tempo e gerando mais discussões. Entenda aquilo que lhe provoca, dê um tempinho para você, organize as ideias e comece a regular as suas emoções. E aí envolve o segundo fator, que é a autorregulação. A autorregulação é o segundo pilar da inteligência emocional, que é exercer o domínio sobre a forma como você vai expressar o que sente. Então, por exemplo, chegou o sábado do tal Impacto Mulher, e você está lá empolgada e deixou tudo muito claro em casa e organizado. Está todo mundo vestido lindo e maravilhoso para sair à igreja. Só que aí, na hora do de jejum, seu filho mais novo pegou a roupinha linda dele que você separou e derrubou um achocolatado. Melou a roupa toda e agora tem que trocar. O que é que você vai sentir nessa hora? Se você pensou vontade de esganá-lo, olá, hein, mulher? Preste atenção, não pode não. Mas ficar com raiva pode? Você pode ficar com raiva, vai dar raiva, você vai se sentir frustrado. O problema não está em sentir raiva, o problema está no que você vai fazer com isso. Então, qual é a recomendação para exercer a autorregulação? Primeiro, respirar fundo. Respira. A gente não leva a sério a respiração, mas a respiração ela favorece a oxigenação do cérebro, que vai nos dar mais tranquilidade e serenidade para colocar nossos pensamentos em ordem. Então, respira fundo primeiro.
e depois começa a racionalizar as suas emoções. Como é que faz isso? Foi um acidente. Ele fez de propósito? Não, foi um acidente. Se foi um acidente, poxa, a pessoa não foi lá e, eu vou tomar um banho de chocolatado agora para fazer isso. Foi um acidente. Já aconteceu. Segunda coisa, já aconteceu o problema. O problema está lá, ele está com a roupa melada. Vai resolver você ficar se lamentando, reclamando, e xingando, e praguejando? Não vai. Não vai resolver. Reclamar não resolve o problema. Lembre-se disso. Reclamar não resolve o problema. Então, se o problema já aconteceu, ele precisa de uma solução, ele não precisa de reclamação. Então, aconteceu o fator, ok, vamos pensar agora em como vamos resolver. O que foi feito, preciso resolver. Vamos pensar numa outra estratégia, troca de roupa rápido. A limpeza do chão, a limpeza do copinho, faz depois. Vamos focar agora no que precisa ser feito. Vamos trocar de roupa que a gente precisa ir para a igreja. Porque o meu problema não pode interferir no projeto da coletividade. Entende? Então, você está ali trocando o seu filho e aí lembra, eu estou atrasada. Vai prejudicar o projeto. O que é que você faz? Liga para alguém da sua confiança, manda mensagem para alguém da sua equipe, sinaliza, olha, aconteceu um imprevisto comigo, você já está a par do programa, então começa a dar andamento para que não atrapalhe o planejamento. Então, percebe? O seu problema pessoal já não vai interferir na coletividade, porque você já acionou alguém que faz parte da sua equipe e que tem consciência do planejamento do programa para que ele se execute, ok? Então, assim se resolve uma situação, racionalizando essas emoções, é autorregulação. O terceiro pilar envolve a motivação interna. Como assim motivação interna? A motivação interna, ela diz respeito a aprender a utilizar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos a seu favor. Como assim? Primeira coisa, a gente tem mania de focar só no que nos falta. Porque eu não tenho isso, porque eu não sou assim, porque fulano é melhor nisso e naquilo outro. Não faça isso. Além de gerar sentimento de frustração e de inferioridade, vai gerar outras problemáticas para você, porque vai alimentar os seus conflitos intrapessoais e eles vão acabar afetando as suas relações interpessoais. Então, como seria a motivação pessoal, a motivação interna? Aquilo que você tem de potencialidade, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você desenvolve bem, continue exercitando e desenvolvendo bem. Continue desenvolvendo as suas habilidades para a glória de Deus e para o avanço do seu reino. Continue investindo nisso. Aquilo que você tem de ponto fraco, que você não consegue administrar, aceite e, se for passível de desenvolvimento, desenvolva. Mas, se não, respeite as suas limitações. E entenda que outras pessoas que podem ter aquilo que você não consegue dar conta, elas podem contribuir para que você também se desenvolva. Então, aquilo que eu não consigo fazer, mas outro faz, a gente soma aqui esforços e dá certo. As nossas mentes diferentes, elas podem se colaborar e podem se complementar. Por isso, Deus nos fez diversos. Ninguém vai pensar sempre igual a gente. E a gente não tem que achar que todo mundo tem que pensar exatamente como nós. Cada um vai ter um ponto de vista e vai contribuir de uma forma diferente. E isso faz muita colaboração nesse processo de desenvolver a inteligência emocional, essa autorregulação, esse autoconhecimento também, ok? Então, há líderes com perfil mais extrovertido, há líderes com perfil mais introvertido. Isso não significa que é um melhor que o outro, ok? Você não está competindo com ninguém. Isso é muito importante ficar claro. Por quê? Porque vão chegar para você comentários, porque a líder fulana de tal fazia assim, porque a outra líder era assim, assim, assado. Querida, ao invés de você pegar pilha com isso e que horrível, porque eu tenho que ser melhor que fulano, ciclano, não faça isso, não entre nessa pilha. Por quê? Louvado seja Deus, o que fulana já fez. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque Deus usou os dons que ela tinha, as habilidades que ela tinha naquele tempo para contribuir com determinadas áreas e determinadas formas no ministério. Mas agora Deus vai usar as suas habilidades e os seus dons para trabalhar outras áreas e outras funcionalidades no ministério. Percebe? Cada um Deus vai usar como instrumento para alcançar situações e áreas diversas. Porque é assim que ele funciona, é assim que ele trabalha. Ele trabalha com a diversidade. Então, a gente, ao invés de ficar competindo umas com as outras,
criando um sentimento de inveja, de ciúme, de inferioridade, que vai gerar mais insatisfação, frustração e novos conflitos, a gente precisa entender que cada um tem uma contribuição diferente e isso não faz a gente melhor ou pior que ninguém, faz a gente diferente. Só isso, ok? O quarto pilar é a empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, como você já deve ter ouvido. Como assim? É olhar e ouvir o outro e pensar: como seria se fosse comigo? Para pensar um pouquinho. Você ia gostar de ser tratada por alguém como você trata as outras pessoas? E aí? Você ia gostar? Pois bem, empatia é isso. É a gente pensar um pouquinho, o que eu sentiria? Como é que eu receberia esta fala se eu usasse esse tom de voz, se eu usasse essa forma? Empatia é isso. E a gente precisa ter o exercício da empatia para evitar conflitos, porque o meu desejo não tem que se sobrepor à necessidade de outras pessoas. A minha necessidade também não pode se sobrepor à necessidade de outras pessoas. A gente precisa entender que existem situações, circunstâncias e momentos para tratar cada situação diferente. E a gente precisa ter a maturidade emocional de entender que nem sempre eu vou receber a atenção que eu preciso na hora que eu preciso. Ou o desejo que eu tenho, ele também não vai ser realizado, nem na forma, nem no tempo que eu gostaria. Aí a gente precisa ter a paciência para se colocar no lugar do outro, porque às vezes o outro tem outras responsabilidades e outras demandas. Então, a empatia faz parte do processo da inteligência emocional e também do gerenciamento de conflitos, ok? E o quinto e último pilar, ele trata das habilidades pessoais. Querida líder, se você foi eleita para esta função, é porque a igreja observou você e disse: olha, o perfil dela corresponde a essa necessidade e ela vai desenvolver com suas habilidades esta função. Significa que um conjunto de pessoas enxergou em você potencialidade para contribuir com o reino de Deus nesta função. Não significa que você é proprietária da função. Significa que você está como líder. A função não é sua. Este é um ministério que faz parte do corpo de Cristo. E com você ou sem você, ele vai funcionar. Por isso, a gente precisa lembrar que nós não somos donas da liderança. Nós estamos em função de liderança, que em algum momento vai passar. Mas a nossa contribuição, Deus vai utilizar de uma forma maravilhosa para abençoar vidas. Entende? Então, as nossas habilidades pessoais, as nossas capacidades, quer seja comunicativa, quer seja de estratégia, de planejamento, de organização, de decoração, de delicadeza, enfim, todas essas habilidades que possam existir em você, todos os seus talentos, estas habilidades precisam ser desenvolvidas e ainda mais reforçadas. Então, somadas essas habilidades, a sua capacidade de lidar positivamente com as suas relações, nossa, você vai ser uma líder brilhante. Por quê? Hoje, a gente precisa, mais do que nunca, aprender a lidar com pessoas. Nós estamos num cenário social muito delicado e muito complexo em relação às inter-relações. Nós estamos num cenário de alta sensibilidade, nem tudo é aceito como a gente fala, nem todo pensamento é adequado a ser comunicado. Então, nesse fator, a gente precisa desenvolver as nossas habilidades com a sensibilidade de entender que existem outras pessoas que podem participar, que podem avaliar, que podem opinar, e isso não significa que elas estão contra nós, mas elas podem estar ali para também contribuir. Então, é necessário constantemente se atualizar em sua função de liderança. Não é porque você é líder há 15, 20 anos que você já sabe tudo sobre o ministério que você exerce. Não é bem assim. Sempre precisamos nos atualizar, sempre precisamos continuar aprendendo, pesquisando, entendendo como funcionam as coisas, porque cada tempo exige uma demanda nova, exige uma demanda diferente. E a gente precisa estar disposta a aprender como lidar com essas novas demandas. Senão, a nossa mente vai ficando fechada, muito resumida, e a gente não consegue contribuir melhor como gostaria. Então, a gente precisa reconhecer as nossas habilidades. Aquilo que eu tenho de bom, vou melhorar. E aquilo que eu tenho de ruim, eu posso melhorar, então vou melhorar. Não posso, vou aceitar.
mas não é porque eu tenho algo de ruim que eu sou incompetente, ou não é porque eu tenho algo de bom que eu sou melhor que todo mundo, entende? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio também no perceber a si mesmo. E lembre-se, competitividade não faz parte do seu calendário. Competitividade não faz parte do seu ministério, porque competitividade não faz parte do princípio celestial. E como nós servimos ao Senhor, nós não temos que ficar competindo com ninguém. Nós precisamos ser colaboradoras do reino de Deus. Então, para isso, você, se tiver a situação de ajuda e precisar de ajuda, recorra à sua líder, recorra a uma amiga, recorra à sua líder direta da associação, que tem também a da União, e tem uma rede de liderança e tem uma rede de suporte que pode lhe ajudar. Então, não se sinta constrangido em pedir ajuda. E se você percebe que as suas emoções e os seus conflitos intrapessoais estão interferindo no exercício da sua liderança, peça ajuda, procure também ajuda profissional, quem sabe, para lhe ajudar nesses aspectos que estão prejudicando as suas relações interpessoais. Ok? Então, entendemos quais são alguns fatores que promovem os conflitos, agora nós vamos aprender ou relembrar um pouquinho como praticar, ok? Como praticar isso na minha liderança? Primeiro ponto e o mais fundamental de todos, busque o Espírito Santo. Ai, que clichê. Não, não é clichê, é uma necessidade real. A gente sabe disso, mas a gente insiste em resolver as coisas sozinhos. E isso não é legal. Busque o Espírito Santo. Queridas, não é possível exercer uma liderança boa e efetiva sem a orientação de Deus e a condução do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, porque é ele quem promove em nós o fruto do Espírito Santo. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, inteligência emocional, domínio próprio. Se é ele quem promove em nós o domínio próprio e eu não busco o Espírito Santo, então eu vou ser um agente promotor de conflitos e não de resolução de conflitos. Entende isso? Então nós precisamos do Espírito Santo para que ele nos dê direcionamento. E enquanto líderes do Senhor, nós precisamos ainda mais. Nós temos um ministério lindo para dar conta e, claro, colaborar com o reino de Deus é um privilégio maravilhoso, mas lembre-se, comigo ou sem mim, o privilégio vai continuar sendo passado para outras pessoas. Mas se nós estamos nessa função, então aproveitemos para desenvolver essas habilidades sob a direção do Espírito Santo. A pior coisa que tem é a gente trabalhar para Deus sem estar andando com Deus. Então, fica a dica. Primeira forma de praticar a inteligência emocional, buscando o Espírito Santo. Ele é mais importante. Segunda coisa, treine a sua mente para controlar as suas emoções. Se a gente treina os músculos, a gente também pode treinar o nosso cérebro. É importante incluir novos hábitos na nossa rotina, de forma que sejam saudáveis, e consumir menos conteúdos que nos gerem instabilidade ou estresse. Porque se a gente fica exposto o tempo inteiro a situações que geram estresse e ansiedade, a gente vai ter uma propensão maior a ter desequilíbrios emocionais. A gente vai reagir de uma forma mais agressiva, a gente vai reagir de uma forma mais inconveniente. Então, se eu sou o tipo de pessoa que acumula muitas coisas, é como se eu fosse um grande barril de pólvora. Eu vou juntando pólvora, e a qualquer faísca por perto, vou explodir. Isso não é legal. Então, a gente precisa incluir na nossa rotina hábitos saudáveis, boa alimentação, exercício físico, beber água, dormir na hora certa. A gente precisa incluir esses hábitos saudáveis para ajudar a manter o equilíbrio da nossa mente. E assim a gente vai ter mais serenidade e discernimento para treinar a nossa mente, inclusive, a regular as nossas emoções, ok? Um outro fator importante é, antes de agir ou falar no ímpeto emocional, fazer 3 perguntinhas básicas e muito importantes. Que efeito terá esse meu comportamento? Se eu agir dessa forma, como é que vai ser depois? Qual vai ser o efeito disso aqui? Tipo, olha, fulana quietinha e tal, daqui a pouco fulano saiu do salto, jogou tudo pro ar, rasgou as vestes, foi uma agonia. E aí, como é que vai ser? Como é que as pessoas vão te ver depois? Né? Como é que vai ficar a sua imagem como líder depois disso? Então, considera essa pergunta. A segunda pergunta é como é que você vai lidar depois com isso?
Ok, você botou para fora, você soltou os cachorros, mas e agora? Como é que você vai lidar com isso? A terceira pergunta é: você está disposta a se responsabilizar pelos efeitos dessa reação? Por que essa pergunta é importante? Porque geralmente a gente tem a tendência de terceirizar a responsabilidade. Eu explodi porque ele me provocou. Ah, porque eu agi assim, porque ela fez assim primeiro. Será? Lembre-se que o veneno só mata se a gente tomar. A gente pode até receber o copinho de veneno, mas a gente só vai morrer se a gente tomar o veneno. Então, não é porque você está sendo provocada por uma situação que você tem que reagir descontroladamente. Entende? A gente decide o que vai fazer com aquilo que está sentindo. Então, existem situações que a gente realmente vai precisar engolir um pouquinho mais seco, respirar fundo e administrar de outra forma. Ah, eu estou sendo falsa? Não. Não é ser falsa, não é ser hipócrita, não é deixar de ser verdadeira. Mas é usar com inteligência as suas emoções. Entende? Porque naturalmente a gente vai querer se descontrolar. Aprenda a separar o que é seu e o que é do outro. Esse é um outro fator de como praticar. Como assim? Você não falou que era para a gente exercer a empatia? Sim. Empatia tem limite. A empatia é entender e pensar como o outro se sentiria, aliás, como eu me sentiria se estivesse no lugar do outro. Mas o limite da empatia é a responsabilidade da resolução ainda continua sendo do outro. Eu posso ajudá-lo a entender, eu posso ajudá-lo a resolver a situação, mas a responsabilidade de lidar com estes sentimentos, de lidar com esses fatos, é do outro. Eu ajudo, eu compreendo, eu te entendo. Eu vou te ajudar a pensar na solução, mas ainda assim a responsabilidade de lidar com ela é do outro. Então a empatia tem esse limite. E aprenda a separar o que é seu e o que é do outro. As pessoas à sua volta não têm nada a ver com seus problemas familiares. Como assim? E se tiverem? Algumas vezes tem. Mas não é porque você teve um conflito em casa com seu marido, com seus filhos, que você vai chegar na igreja tratando mal os diáconos, as diaconisas, as outras crianças, vai tratar com impaciência outras pessoas, entende? Aquilo que aconteceu na sua casa precisa ficar na sua casa e ser resolvido lá. Não tem que ser levado para o seu trabalho, não tem que ser levado para o seu ministério. Aí tá lá, você teve algum problema, alguém vai e faz uma pergunta no WhatsApp, e você responde com grosseria, com ignorância. Eu já respondi, você não já viu? Ou seja, você vai machucar alguém que não tem nada a ver com seus problemas, porque você não soube administrar ou resolver o conflito que aconteceu na sua casa. Então, a gente precisa cuidar disso também, separar o que é meu e separar o que é do outro. Ah, eu vou ser falsa, então eu vou ficar sorrindo quando eu não quero? Não é isso que eu estou falando. Mas você precisa entender, a pessoa lá de fora tem a ver com o seu problema? Não, então por que eu vou desrespeitá-lo, eu vou destratá-lo? Fulano, você não precisa ficar mil amores e mil sorrisos, mas você pode tratar com respeito, com consideração. E quando você estiver mais calmo e com as emoções mais reguladas, você volta para casa e resolve as suas situações. Ou então resolve lá mesmo e trata as outras pessoas de outra forma, mas sempre com respeito e consideração, ok? E um outro fator também importante é esta sensibilidade, por isso a importância do autoconhecimento. Nem sempre quem vai chegar e fazer uma observação para você, na verdade, está com inveja ou tem despeito de você, ou quer prejudicá-lo. A gente precisa aprender a receber elogio e precisa também aprender a receber observações, tá? Eu acredito, querida líder, que você dá o seu melhor, que você se dedica, que você sonha e que você gosta do que faz. Mas eu também sei, gente boa, que nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente faz as coisas como a gente sonhou, porque não tem condições de fazer. Então, quando você exerce a sua função de liderança, você precisa ter bem consciente que você exerce para o avanço do reino de Deus e não para receber reconhecimento e aplauso. Se você faz o que você faz esperando ser reconhecida, ganhar presente, ganhar aplauso e todo mundo ficar lhe elogiando, você está fazendo pelo motivo errado e você vai se frustrar muitas vezes e vai se decepcionar muitas vezes também. Então, a gente precisa ter em consciência que tudo que nós fazemos para o avanço do reino de Deus. É colaboração com o corpo de Cristo. Então, se eu não colaborar, outra pessoa vai. Mas eu tenho o privilégio de colaborar, então eu vou contribuir com o avanço do reino de Deus nesta função em que eu estou.
entende? Então, ter essa consciência é muito importante. Por quê? Porque você vai receber elogios algumas vezes, mas você também vai receber algumas observações, você vai receber críticas. Às vezes você vai receber críticas realmente que são críticas nem um pouco fundamentadas. Então, digamos que você faz um evento e convida várias pessoas para estudar a Bíblia e elas saem maravilhadas e motivadas e super animadas. Mas aí chega alguém e cisma que a cor da cortina foi horrível e que decoração horrorosa e tudo mais. Aí você considera assim, ok, qual era o propósito do encontro? Qual era o propósito do evento? Levar pessoas a estudarem a Bíblia? Então, se o propósito foi cumprido e elas saíram felizes, saíram satisfeitas, então o propósito foi realizado com sucesso? Ok. Mas eu vou ficar me pegando à ideia de que alguém não gostou da cortina? Tudo bem, posso considerar uma decoração melhor da próxima vez. Mas eu não preciso me abater e nem me diminuir porque alguém não gostou da cortina quando o propósito do evento foi concluído, entende? Então, a gente precisa avaliar de quem vem a crítica, como vem e quantos observam a mesma situação. Então, se vem uma pessoa que você confia, que você gosta, e diz assim, olha, amiga, foi maravilhoso o encontro, foi lindo, as meninas saíram muito motivadas e tal, mas, assim, eu acho que da próxima vez a gente pode caprichar mais na decoração, com essa cor, a gente pode tentar uma outra cor, pode para fazer um ambiente ainda mais agradável. O que é que você acha? Pronto. É diferente, entende? Ela não está falando para diminuir você, não está falando para te constranger, está dando uma sugestão, está dando um feedback, ok? Então, nem sempre quem fala tudo que você quer ouvir realmente está falando a verdade. Porque dar feedback é diferente de ser bajulador, tá? O bajulador, ele sempre vai falar o que você quer ouvir e nunca vai te dar um feedback verdadeiro e prejudica tanto você enquanto líder, quanto prejudica os outros liderados. A bajulação até é não recomendada pela Bíblia e não é saudável. Porém, o feedback positivo, ok, ó, isso aqui funcionou bem, a gente pode caminhar por essa direção. Mas isso aqui não funcionou muito bem, a gente pode ajustar aqui, outro aqui e pensar em outras estratégias, entende? Lembre-se, nem sempre a gente vai estar certo. Nem sempre o nosso ponto de vista vai realmente corresponder àquela necessidade que está existindo. Então, um outro fator importante para a gente encerrar, cuidado com as conversas no WhatsApp, a forma como você escreve. Por quê? Porque a letra é fria. As pessoas podem sim interpretar e entender e receber a comunicação de uma forma agressiva. Tem até uma figurinha, acho que vocês já viram. Eu escrevi normal, você que leu com raiva, não é? A gente precisa realmente cuidar com isso, porque a letra é fria e quem dá o tom é quem lê. Então, se não foi com emoji, olha lá que frieza, que grosseria, nossa, como respondeu seco. Até as pessoas falam isso, respondeu seco, ok, ponto. Ok. Então, se a gente sabe que existe essa ética virtual, a gente precisa contribuir mais para que ela seja favorável à resolução de conflitos e não à promoção de conflitos, entende? Então, se você coloca uma pessoa no grupo e essa pessoa não quer estar no grupo e ela sai, não se sinta ofendida, entende? Por quê? Porque às vezes você colocou lá a pessoa não queria sair, a pessoa não queria ficar, e vai e sai. Aí você, que absurdo, isso é afronta e tal. Então, uma dica, antes de colocar alguém no grupo, pergunta, Lana, você quer participar do grupo? A gente está com um grupo assim, 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 o objetivo dele é esse. Eu posso incluir você? Ah, pode, ok. Ah, não, não quero, não gosto. Tudo bem. Não é sobre você, não é contra você. É simplesmente uma preferência pessoal, a gente tem que respeitar. E a forma como vai transmitir os avisos, cuida com a forma, com os áudios que você coloca lá também, porque lembre-se, tudo que está no virtual é prova. Então, vai lá, alguém encaminha, vai lá, tira um print, tenha cuidado. Cuide com aquilo que você vai compartilhar, com quem você vai compartilhar, e mesmo que seja o mais confiável possível. Cuide mesmo assim, tá bom? Essa pode ser uma ferramenta de grande auxílio, mas também pode ser uma ferramenta de grande promoção de conflitos. Então, fica atento a isso. E peça ajuda quando precisar. Reforça esse ponto. Peça ajuda quando precisar. O discipulado é uma ótima ferramenta, porque como você tem a consciência de que você não é dona de uma função, você está numa função, significa que você não vai estar ali para sempre. Você pode contribuir posteriormente com outras atividades e de outras formas. Então,
Vocês sabem bem como é difícil a comissão de nomeações sempre encontrar alguém. Ah, porque não tem ninguém, porque não tem. Às vezes tem, só não foi adequadamente treinado, só não teve a oportunidade realmente de ser desenvolvido. Então, a gente precisa já assumir a função e observar quem eu vou contribuir, quem eu vou chamar para perto de mim, que tem talento, que tem habilidade. Por quê? Porque se um dia eu precisar sair dessa função, aliás, quando eu precisar sair dessa função, esta pessoa já pode me substituir. Então, ela sempre vai participar dos meus planejamentos, ela sempre vai estar comigo na promoção, nos sonhos, na criatividade. Essa pessoa vai aprendendo como se desenvolver junto com você enquanto líder, porque quando você precisar sair dessa função, outra pessoa já vai estar preparada para assumir este lugar e contribuir de outras formas, entende? Isso é um processo de discipulado e que a gente precisa exercitar. Por quê? Porque a gente acaba se aquietando e se apegando demais a certas situações e a gente não consegue se desenvolver e a própria igreja acaba também não se desenvolvendo bem. Então, em benefício tanto do corpo de Cristo quanto da sua saúde mental, ajude outras pessoas a se desenvolverem para quando você precisar fazer outras contribuições em outras áreas, você já ter alguém que possa lhe substituir, ok? E, conclusão, eu quero encerrar esta aula deixando para vocês o que está escrito em Provérbios 16, verso 32. Eu já mencionei aqui e volto a mencionar mais uma vez. Mais sábio, ou melhor, é o homem paciente do que o guerreiro, e mais vale controlar a si mesmo do que conquistar uma cidade. Guarde isso na sua mente. Nós somos chamadas para ser pacificadoras. Nós não somos chamadas para promover tretas, para promover intrigas. Nós somos chamadas para exercer a nossa função de liderança, para aprender a regular as nossas emoções e ajudar outras pessoas. A gente foi chamada para esta função, para contribuir com o avanço do reino de Deus. Por isso é importante a gente andar com o Senhor da obra. É importante a gente pedir a orientação e direção do Espírito Santo para ele desenvolver em nós o domínio próprio que vai nos ajudar a resolver conflitos e a minimizar conflitos. Não é nosso papel promover problemas. Nosso papel é ser ajudadoras, colaboradoras, auxiliadoras. Esse é o nosso papel. E a gente precisa exercer essa função com responsabilidade, com amor e simpatia, que provém do fruto do Espírito Santo. Por isso que é importante a gente estar andando com ele. E como a palavra do Senhor diz, é melhor se dominar do que até mesmo conquistar 1001 coisas. Então, mais importante do que todos os eventos que você possa fazer no seu ministério, vai ser a forma como você vai lidar e tratar com as pessoas que convivem com você. Essas serão as formas mais marcantes para a vida delas, porque muito mais marca a vida de alguém a forma como você a faz ela se sentir do que necessariamente aquilo que você falou. Nem sempre aquilo que a gente falou vai ser lembrado, mas a forma como a gente faz alguém se sentir, isso a gente lembra. Bom? Então, pense nisso com carinho, aproveite essas informações para colocar em prática. Nós não somos promotoras de intriga, nós não estamos competindo com ninguém, nós precisamos reforçar o nosso posicionamento ético nas relações. Não esqueçam dessas informações, ok? Através do Espírito Santo, nós podemos desenvolver todas essas habilidades que a gente precisa desenvolver. Agradeço a atenção de vocês e se vocês quiserem acompanhar e precisarem entrar em contato, vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram, @emeline7. Você pode me encontrar por lá e a gente pode continuar trocando algumas ideias, ok? Agradeço também o convite e a participação aqui e desejo que Deus abençoe a cada uma de vocês e também a liderança de vocês na sua igreja local. E vocês vão ter também algumas atividades, vocês vão ter algumas perguntinhas para responder, para saber se vocês estavam atentas mesmo, prestando atenção, ok? Então, um abraço para vocês, gente boa, muito obrigada e Deus abençoe.